nós precisamos tomar cuidado para que os nossos sentimentos não nos paralisem diante do que a gente tem que fazer. Hoje eu não vou trazer nenhuma palavra da Bíblia, mas eu vou trazer um testemunho, né? Uma experiência que eu tive hoje e eu vou compartilhar com vocês. Hoje foi um dia que eu estava bem agitada, né? Tinha algo dentro de mim que estava me incomodando, eu estava sentindo um cansaço tão grande. E hoje eu tinha a célula da minha igreja para ir, né? Na minha igreja a gente chama de grupo de crescimento, ou GC, mas nada mais é do que uma célula. Então a gente se reúne em casa para louvar, para discutir a palavra, enfim, ter aquele momento de comunhão. E eu passei o dia todo agitada, cansada, com nervosismo. E eu coloquei na minha cabeça assim, olha, hoje eu não vou pra célula não, já fui pro culto ontem, não vou pra célula hoje, vou descansar, sabe? Vou tirar um tempo pra ficar sem fazer nada, porque eu tô muito cansada. Tava com aquela inquietação dentro de mim e eu já tava determinada que eu não ia pra célula e que eu ia ficar em casa. Foi quando Deus me deu um estralo na minha cabeça e falou, vá. E Deus, às vezes, ele não é muito específico, ele não fica explicando muito. Ele só fala, vai, faz e pronto, né? E beleza. E aí eu fiquei com aquele sentimento dentro de mim e falei, não. Eu estou passando por um ataque espiritual. Por quê? Muitas vezes a gente acha que um ataque espiritual é quando acontece algo grandioso, quando acontece um acidente, ou quando a gente fica doente, ou sei lá, quando acontece qualquer outro tipo de situação. Mas os ataques espirituais, eles aparecem como dardos e setas inflamadas na nossa mente, colocando sentimentos que a gente não está sentindo de fato, colocando um cansaço que a gente não está sentindo de fato e colocando um peso sobre nós daquilo que temos que fazer, daquilo que precisamos fazer, do qual não existe. Foi quando eu cheguei em casa e eu comecei a louvar a Deus, comecei a louvar e aquilo foi me enchendo, me renovando, e foi quando eu falei, tô pronta para ir para a célula. Glória a Deus, eu vou para a célula. E fui para a célula, foi uma bênção, né? Louvamos a Deus, conversamos, trocamos palavras, trocamos informações umas com as outras e foi maravilhosa, uma célula de mulheres. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a refletir. Já no caminho da vida para casa, eu comecei a refletir como Satanás usa estratégias mínimas, às vezes, para nos tirar do propósito. Foi uma noite abençoada, onde eu me senti muito mais cheia da presença, onde eu louvei e todo aquele cansaço que eu estava sentindo foi embora, porque na verdade não era um cansaço, era apenas a necessidade de buscar a presença de Deus para que eu me sentisse bem novamente. E a loucura da rotina do dia a dia é incrível. A gente tem tempo, a gente passa 8 horas no nosso trabalho tranquilo. A gente passa 2 horas dentro de um transporte público, mas quando chega a hora de fazer as coisas de Deus, que vai nos trazer a paz, que vai encher o nosso Espírito Santo, nosso espírito de alegria, da alegria do Espírito Santo, é colocado um cansaço, um peso, um fardo em cima da gente. E me veio para gravar esse vídeo hoje, e hoje eu fiquei orando a Deus, lendo a palavra, e não vinha nenhuma palavra para eu trazer para vocês. Eu falei, o que será, né, que o Senhor vai apresentar hoje, né, para eu levar para as pessoas. E hoje Ele me trouxe para falar isso para vocês. Vamos vigiar muito nessa seta disfarçada de cansaço, nessa seta disfarçada de um falso sentimento de tristeza ou de alegria demais ou de ansiedade demais, né? Quando essas situações vêm, é claro que é totalmente normal a gente ficar cansada da nossa rotina, mas quando é um cansaço que você dorme e não passa, que você faz tudo, você se distrai com uma série e não passa, você se distrai no celular e não passa, é um cansaço que parece que é um cansaço na alma, a gente tem que apresentar ao Senhor.
A gente tem que louvar o Senhor e nos revestir com o nome e com o sangue dele. Porque o ataque espiritual, ele não está só nas coisas visíveis, mas também nas coisas invisíveis que a gente acaba ignorando e que a gente acaba cedendo por conta da nossa carne. Eu tô cansada hoje mesmo, né? Eu mereço, eu vou ficar aqui. E aí no dia seguinte, mas hoje tá chovendo, né? Eu vou ficar aqui. Isso serve para qualquer área da nossa vida, tá? Então o vídeo de hoje é para que a gente esteja atento e vigilante com tudo, meus irmãos, com os mínimos detalhes, porque o reino das trevas, ele está extremamente organizado para nos derrubar, 24 horas. E nós temos que estar extremamente organizados e alinhados com Deus, para que ele não impeça que o nosso crescimento espiritual, que a nossa evolução espiritual, ela aconteça. Porque o mundo espiritual, gente, ele é real mesmo, e a gente não pode duvidar disso. Então, tá se sentindo cansado? Repara se você está deixando de ter o seu momento com Deus, se você está chegando tão cansado do seu trabalho a ponto de você não conseguir orar, a ponto de você não conseguir ter experiências mais profundas com Deus. Tá na hora de rever, tá na hora de pôr o pé no freio, tá na hora de apresentar isso a Deus, para que Deus dê um direcionamento para você. Porque a nossa fé, ela acontece dentro da nossa rotina, mas os dias que são separados para a gente louvar o Senhor, para a gente estar na presença, para a gente estar na comunhão, são dias importantes, pois são dias que estamos reunidos em um só propósito, que é buscar a palavra de Deus. Então, pessoal, vamos se atentar a todo disfarce, a toda seta, a todo dardo inflamado. E, para finalizar, eu poderia deixar de orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que toda seta, que todo dardo inflamado que vem em nossas mentes, na mente de quem está assistindo, na minha mente, Senhor, seja na de quem for, que o sangue do Senhor possa nos livrar. Senhor, que o Senhor nos renove com as tuas misericórdias todas as manhãs, Pai. Nos dê direcionamento, discernimento, Pai, para saber o que é realmente um cansaço físico, o que é realmente um cansaço mental e o que é uma seta, um dardo inflamado para nos parar, nos paralisar, nos colocar num estado de inércia, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor já levou tudo isso na cruz do Calvário. Então, se a tua palavra, Pai, ela nos testifica, ela nos edifica, assim cremos no que diz o Senhor. E que o teu sangue carmesim, que foi jorrado, Pai, no Calvário pelas nossas vidas, possa proteger e blindar nossas mentes de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Recebe isso aí e vigia, viu? Vigia. Se você tá vendo esse vídeo, você passou por alguma situação dessas esses dias, deixa aqui no comentário, alerte também outras pessoas, compartilhe esse vídeo e vamos fazer o reino de Deus crescer. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigada e fiquem com Deus.